Sejam todos bem-vindos ao Covil do Guardião Sinistro. Olá galera sinistra, tudo bem? Espero que sim. Se você é novo no canal, deixe o like, inscreva-se e ative o sino para receber as notificações. Comente e compartilhe. Desde já eu agradeço. O canal não se responsabiliza pela veracidade dos relatos. A veracidade dos mesmos é de responsabilidade dos seus participantes. As histórias de terror ao redor da fogueira. Quando pequeno, eu tinha um tio chamado Luiz. Infelizmente hoje já é falecido. Ele era o irmão da minha mãe. Ele tinha a mania de juntar seus filhos e os vários sobrinhos ao redor de uma fogueira que ele sempre fazia e contava histórias. Mas tinham 3 delas que eram as minhas favoritas. E hoje, eu venho compartilhar com vocês. Eu sou Peterson Coelho, editor deste canal, e sejam bem-vindos ao Covil do Guardião Sinistro. Eu vou contar uma história que aconteceu com meu tio e seu melhor amigo, que se chamava Cícero. Nesta ocasião, meu tio e Cícero eram crianças com mais ou menos 10 anos de idade. Meu tio e Cícero cresceram no mesmo bairro. Cresceram num bairro chamado Sarapuí, localizado no município de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro. Hoje, Duque de Caxias é um lugar no qual o progresso chegou. Porém, neste bairro do Sarapuí e outros bairros deste município, o progresso ainda não chegou. E essa história se passa na década de 1960. Nesta época, não haviam tantas casas como há hoje. As casas ficavam muito afastadas umas das outras. Para chegar ao vizinho mais próximo tinha que andar quase 1 quilômetro. Os vizinhos, na maioria deles, eram pessoas simpáticas, que mesmo morando afastados um do outro, todo mundo se conhecia. As crianças, principalmente os meninos, se encontravam num campo de chão de barro batido, o famoso campo de várzea, para jogar bola. Na maioria das vezes jogavam até anoitecer. Era só assim eles lembravam que tinham que ir para casa. E foi nestas partidas de futebol que o meu tio, Luiz, e seu grande amigo Cícero se conheceram. Os dois pareciam irmãos, eram inseparáveis. Eles jogavam bola, soltavam pipa, jogavam bola de gude, nadavam em um rio que tinha perto deste campo e às vezes, juntos com os outros garotos, ficavam pescando e levavam para casa um peixe ou outro. Nesta localidade, havia um senhor conhecido como Seu Cangerê. Ele era um senhor que era viúvo e a sua filha havia falecido muito jovem, com menos de 25 anos, porém tinha deixado uma filha ainda bebê, a qual Seu Cangerê criava sozinho. O velho Cangerê, como os garotos se referiam a ele, era muito reservado, estranho, e ele era o vizinho que morava mais afastado. O campo onde os garotos jogavam bola ficava depois das casas, e o velho morava depois do campo e do rio. Lá, tinha uma ponte de madeira que o velho Cangerê atravessava quando ia comprar comida na única quitanda que tinha por perto, e quando ele fazia isso tinha que levar a menina para cima e para baixo. Uma vez, os garotos estavam jogando bola e viram o velho Cangerê sair da casa dele e ir para um matagal que tinha atrás da casa dele. O mato era alto demais, o velho tinha mais ou menos 1,80 de altura e ele sumia no matagal. Ele ia caminhando, com a neta nos braços, enrolada em uma trouxa de pano e dentro de um cesto que o velho usava para trazer a comida quando ia na quitanda. Meu tio, que tinha visto o velho entrar no matagal, mostrou para o Cícero. "Olha lá, Cícero, lá vai o velho Cangerê virar lobisomem de novo", disse meu tio Luiz. E Cícero, um pouco descrente e muito curioso que só ele, esticou o pescoço por ser um pouco mais baixo que meu tio. "Ah, Luiz, deixa disso. Você acredita que esse velho pálido e magrelo vira lobisomem? Isso é coisa que os nossos pais e os bêbados lá da quitanda vivem dizendo." "Eu não acredito", disse Cícero. "Meu pai disse que quando fosse noite, principalmente de lua cheia, era pra ficar longe do velho Cangerê. E vai me dizer que não é muito estranho, hoje, uma sexta-feira, de lua cheia, esse velho estar entrando no mato, quase anoitecendo?", disse meu tio Luiz. "Olha, eu só acredito se o velho Cangerê virar lobisomem na minha frente. Pelo contrário, eu não acredito", disse Cícero. Os amigos de Cícero e do meu tio estavam com medo por terem visto o velho Cangerê entrando no matagal e estavam aos poucos se despedindo dos dois e indo embora. Primeiro foram 2, depois mais um, mais outro, mais 3, e quando se deram conta, só ficaram eles 2, Luiz e Cícero.
Meu tio era muito calmo, e Cícero era mais valente e teimoso. Para não deixar o amigo sozinho, meu tio ficou com ele. E Cícero resolveu ir atrás do velho Cangerê. Sendo assim, meu tio Luiz não abandonou o amigo e foi atrás dele. Os dois começaram a atravessar o campo correndo. Estavam sujos, descalços e suados depois de uma tarde inteira jogando bola naquele campo de várzea. Quando chegaram na ponte de madeira, tiveram que atravessar devagar, pois já havia anoitecido e não queriam fazer muito barulho para que o velho Cangerê não os notasse. O barulho que os dois ouviam enquanto atravessavam a ponte de madeira era a água do rio passando por baixo daquela velha ponte. Naquela noite, a lua cheia já estava brilhante no céu e os dois garotos se embrenharam pelo matagal, fazendo um mínimo de barulho até chegarem perto de uma parte que tinha um tipo de espaço aberto no meio do mato. Esse espaço não tinha mato, assim como o campo era de chão batido e lá estava o velho Cangerê e a neta. Os dois garotos resolveram ficar quietos e ver o que aquele velho tinha ido fazer ali à noite com a neta. Foi quando o velho Cangerê colocou um cesto com a neta dentro no chão. Do nada, aquele velhote esquisito pegou uma vara de bambu que estava no chão e colocou a alça da cesta em uma das pontas da vara e começou a enterrar a outra ponta no chão de barro duro. Mesmo achando aquilo ali muito estranho e vendo a neta do velho Cangerê chorando, Cícero e Luiz estavam vendo o que ia acontecer. Até que Luiz chegou mais perto de Cícero e sussurrou no ouvido: "Vamos embora, Cícero. Isso está ficando muito estranho." E Cícero balançou o dedo fazendo que não. Que ia ficar e ver o que ia acontecer. O velho Cangerê continuou a enfiar o bambu no chão. O bambu balançava um pouco na outra ponta, enquanto ele segurava embaixo. E a neta do velho chorava um pouco naquele matagal isolado de tudo e de todos, menos dos dois garotos curiosos. Quando o bambu parou de balançar e a neta de chorar, o velho Cangerê olhou para o céu enluarado e começou a tirar a camisa. Nisso Luiz, que já tinha se afastado um pouco de Cícero, com a voz mesmo que um pouco mais alta do que antes, chamou o amigo. "Cícero, vamos embora. O velho Cangerê vai virar lobisomem. Vamos logo, ele vai acabar nos vendo." Muito teimoso, Cícero respondeu: "Vai você na frente, eu já te alcanço. Eu quero ver o que esse velho veio fazer. Eu vim até aqui e não vou embora agora." Luiz chegou mais perto para puxar o amigo pelo braço, só que as coisas foram piorando. Enquanto os dois falavam, eles foram interrompidos pelo barulho de ossos sendo quebrados e gritos de dor. Os dois ficaram se encarando. Aí veio um silêncio. Nada fazia barulho. E depois, voltou o barulho de ossos quebrando e gritos de uma dor insuportável que o velho soltava. Até que em um dado momento viram o velho Cangerê ajoelhado no chão e ele estava ficando com o corpo todo peludo de cor preta. As mãos haviam se tornado patas e as pernas viraram como as pernas de um cão. Os dentes dele haviam caído dado lugar a presas como as de um cão feroz e a sua cabeça não era mais a de um homem. Era uma coisa deformada, uma mistura de cão com homem. De olhos vermelhos e salivava como um animal feroz e as orelhas alongadas e pontudas. O velho Cangerê soltou o seu último grito como um homem fugindo para o uivo como uma cobra. Agora, o velho Cangerê não existia, somente um lobisomem, uivando de forma assustadora. Ao ver isso, Cícero acabou soltando um grito de medo e caiu sentado. Luiz, mesmo com medo como seu amigo, pegou ele pela mão e o levantou e gritou: "Corre, Cícero!" Os dois garotos começaram a correr. E no momento em que Cícero havia gritado, a fera viu onde os dois estavam e ficou nas quatro patas e começou a correr atrás dos garotos. Naquele lugar não haviam árvores, somente mato alto. Se aquilo os alcançasse, seria o fim deles. A única esperança deles era chegar até a ponte, pois eles sabiam que se o lobisomem tentasse atravessar ele ia cair dentro do rio. Enquanto corriam os dois, eles escutavam o galopar daquela fera. Um galopar pesado, a respiração pesada daquela criatura sinistra. Conseguiam sentir o cheiro fétido de carniça que exalava. Até que Luiz gritou: "Não para, Cícero. Se parar ele vai matar nós dois." E Cícero respondeu: "Já estou vendo a ponte. Estamos chegando." Faltavam alguns metros e pareciam quilômetros. Até que quando a fera deu um salto para pegar os garotos, eles conseguiram chegar até a velha ponte. E passaram por ela mais rápido ainda, pois já estavam no embalo. E a fera ficou para trás. Parecia que sabia que se tentasse atravessar cairia no rio e seria levado pela correnteza. Furioso, o lobisomem livre de maneira animalesca. Os dois foram correndo para as suas casas. No dia seguinte,
Cícero foi na casa do meu tio Luiz e conversaram sobre o que tinha visto e combinaram que o que tinham visto iria ficar só entre eles. Pois, era certo que ninguém iria acreditar no que eles contassem. Os dias se passaram, e o seu Cangerê se mudou daquele lugar. Algumas pessoas diziam que ele vivia sozinho com a neta, devido a ele ter matado a mulher e a filha em uma noite de lua cheia quando ele se transformava em lobisomem, e a neta dele havia sido a única sobrevivente, porque a filha do seu Cangerê tinha escondido a menina dentro da casa onde morava, e deixado tudo trancado. A seguir, a mulher misteriosa. A mulher misteriosa, essa é uma das histórias que meu tio Luiz sempre contava. Isso havia acontecido com ele quando tinha seus 18 anos. E o mesmo que agora morava em um bairro vizinho ao bairro do Sarapuí, agora ele morava no bairro chamado Bramacho. Essa história se passa no começo da década de 1970. Como qualquer jovem, meu tio tinha que se apresentar na junta militar de Duque de Caxias. Nesta ocasião, meu tio que ainda não trabalhava, então não tinha dinheiro para pegar uma condução para fazer este trajeto de 5 quilômetros. Aí ele resolveu ir caminhando ao seu destino. Ele havia acordado muito cedo e começou a sua caminhada até a junta militar. Uma hora depois ele passou pelo bairro do Corte 8. As pessoas já estavam saindo para o trabalho. O sol já despontava no céu. Tudo estava claro. Quando chegou perto de um dos cemitérios de Duque de Caxias, no bairro do Corte 8, o cemitério Nossa Senhora de Belém, ele avistou uma linda jovem que estava subindo a rua ao lado do cemitério. Segundo ele, ela era uma jovem alta, de pele clara, tinha um corpo esbelto e um belo sorriso. Meu tio ficou encantado por ela e, como era bem falante, resolveu apertar o passo e chegar mais perto dessa mulher. Quando chegou ao lado dela, meu tio disse para ela: "Oi, qual é o seu nome, moça?" E ela respondeu: "Meu nome é Iris." Então meu tio disse: "Você tem um lindo nome, tão lindo quanto a dona." E ela, sempre sorridente, respondeu: "Obrigada." "E então, o que você faz por aqui?" perguntou meu tio. E a jovem Iris disse: "Eu moro logo ali mais à frente. Estou indo para casa. Minha mãe deve estar me esperando." E ela disse: "E você, moço, qual é o seu nome?" E meu tio disse: "Meu nome é Luiz." Era o nome do meu avô, Luiz. Disse a bela jovem Iris. "E o que faz por aqui, Luiz?" perguntou a jovem. "Eu estou indo me alistar no exército ali no centro de Duque de Caxias", respondeu meu tio. Quando chegaram a uma esquina que é a rua esquerda que dava para os fundos do cemitério, eles pararam e se olharam. Iris apontou para uma casa e disse: "É ali que eu moro, Luiz. Aparece lá para tomar um café e conversarmos mais. Eu gostei de você", disse a jovem. E meu tio, todo animado e com um sorriso no rosto, disse: "Olha, Iris, se eu não for hoje, eu irei amanhã. Já que este assunto que irei resolver pode demorar o dia todo." E ela disse: "Tudo bem, então eu fico te esperando lá amanhã cedo." "Combinado." E foi subindo a rua. E então meu tio disse: "Combinado, mas qual é o número da casa que você mora?" E ela respondeu: "Eu moro naquela casa azul, número 50. Vai lá amanhã." E ele respondeu: "Eu vou sim, até amanhã." E ela respondeu: "Até amanhã. Tchau." E ele respondeu: "Tchau." Meu tio, todo animado, seguiu o seu caminho, resolveu os seus assuntos e depois voltou para sua casa. Voltando para casa, ansioso pelo dia seguinte, contou aos seus familiares que havia conhecido uma jovem e que no dia seguinte iria na casa dela. Todos se alegram com o acontecido. A noite chegou, todos seguiram com a rotina diária e foram dormir. No dia seguinte, meu tio acordou cedo, tomou banho, se vestiu e foi para a casa de Iris. Chegando na rua onde ela morava, ele foi subindo e olhando cada casa daquela rua e verificando os números. Até que ele encontrou a casa azul de número 50, conforme a jovem Iris havia dito a ele. Chegando no portão, ele bateu palmas e devagar veio uma senhora, que tinha as mesmas características de Iris, porém com um rosto um tanto triste, com aquelas feições com marcas de expressão devido à idade. E então a senhora disse: "Bom dia, moço, pois não, em que posso ajudar?"
E então meu tio, todo animado e com um largo sorriso no rosto, respondeu: "Bom dia, senhora. É aqui que mora Iris?" E a senhora respondeu: "Eu sou a mãe dela. Me chamo Judy, deixa eu pegar as chaves para abrir o portão." Meu tio respondeu todo feliz: "Obrigado, eu espero." A mãe de Iris foi até o portão, abriu e pediu que meu tio fosse entrando e que a seguisse para dentro de casa. E ela pediu ao meu tio que se sentasse, e assim ele fez e perguntou: "O senhor deseja beber um copo de água?" E ele respondeu: "Não, obrigado, eu gostaria de ver a Iris." E a senhora Judy respondeu: "Olha, a Iris, ela não está. Como é essa Iris que o senhor está procurando? O senhor tem certeza que veio na casa certa?" E meu tio respondeu: "Sim, senhora, e ela é uma jovem alta, de pele clara, tinha um corpo esbelto um belo sorriso. E ela me disse que morava numa casa azul, e o número era o 50. É aqui, não é?" A senhora Judita estava impressionada e disse: "Moço, não, o senhor não é o primeiro que vem aqui procurando pela minha filha." E pairou um silêncio no ar. Meu tio perdeu o sorriso que tinha no rosto e abaixou a cabeça. A senhora Judite disse o seguinte: "Olha, moço, eu quero que me diga, ela é a mesma moça desta foto naquele quadro da parede?" E meu tio, novamente feliz e com o mesmo sorriso de antes, disse: "Sim, é ela. Onde ela está? Ela vai demorar para chegar?" Com o rosto entristecido, já com lágrimas nos olhos, a senhora Judite disse: "Moço, eu detesto dizer isso, mas a minha, já tem mais de 5 anos, que a minha filha faleceu em um acidente de carro." Apavorado, tudo que meu tio fez foi soltar um grito de pavor e sair daquela casa correndo e nunca mais voltar. A seguir, meu tio viu um lobisomem em Macaé. Meu tio viu um lobisomem em Macaé. Era 1975. Meu tio Luiz estava recém-casado com a sua esposa Maria. Ela era da cidade de Macaé, localizada no estado do Rio de Janeiro. Meu tio havia ido com a sua esposa, que se chamava Maria, para o interior da cidade de Macaé, pois ele a conheceu na cidade do Rio de Janeiro e ela convenceu de ir conhecer os parentes dela. E o casal fez uma longa viagem até lá. Partiram de Duque de Caxias para a rodoviária, fica na zona portuária do Rio de Janeiro, e desceram na rodoviária de Macaé. Naquela ocasião o pai de Maria ainda era vivo e foi buscá-los de caminhonete. Quando os recém-casados chegaram na rodoviária, o pai dela já os aguardava. Eles se cumprimentaram e entraram na caminhonete. O pai de Maria deu a partida na caminhonete e começaram o caminho para o sítio onde seus familiares moravam. Seus pais e irmãos já vivam muitos anos naquele sítio. O pai de Maria começou a puxar assunto: "E então, vocês vão passar a lua de mel com a gente?" Aí Maria respondeu: "Na verdade não, pai, nós só vamos passar o fim de semana, pois Luiz tem que trabalhar na semana na segunda-feira de manhã." E o pai de Maria perguntou: "E então Luiz, trabalha com o quê?" E Luiz respondeu: "Eu trabalho como pedreiro." E o pai de Maria perguntou: "Dá para ganhar um bom dinheiro, né? Deve ter bastante trabalho." E Luiz respondeu: "Tem sim, senhor, não dá para ficar rico, mas dá para levar uma vida decente." E o pai de Maria respondeu: "Que bom." Perto da hora do almoço eles chegaram ao sítio da família de Maria. Lá, Luiz foi apresentado à mãe dela, os irmãos e irmãs. Logo, todos estavam apresentados e foram mostrar o sítio para o marido de Maria. Luiz conhece todo o sítio, as criações, porcos, galinhas, patos e cães. A mãe de Maria chamou todos para almoçarem. Foi posta a mesa do lado de fora pelos irmãos dela. As irmãs arrumaram tudo e colocaram a comida junto da mãe. Maria e Luiz também foram ajudar, porém a mãe dela disse que eles eram visita e não poderia aceitar ajudar deles. Todos começaram a conversar e perguntar sobre os planos do casal para o futuro. Quantos filhos queriam ter, se pensavam em comprar a casa deles e sair do aluguel. E o casal foi respondendo. O clima de confraternização estava muito agradável e depois do almoço todos foram tirar um cochilo. O único que estava acordado era meu tio Luiz, que estava inquieto e deixou um bilhete para a esposa que dizia: "Maria, fui comprar cigarro, não quis te acordar e nem ao seu pai para me levar até o comércio mais próximo. Vou até lá, mas volto logo, antes de anoitecer." E então ele saiu sem fazer barulho. Na frente do sítio tinha uma grande estrada de chão batido que, seguindo por ela, chegaria no comércio local.
O local era bem isolado, deserto, era uma estrada de chão batido, barrento. Em ambos os lados desta estrada havia um matagal, só que em um dos lados tinham sítios que naquela época não eram cercados. Os sítios ficavam bem afastados uns dos outros. E do outro lado era um matagal com um rio mais à frente. O lugar tinha muitas árvores e vegetação densa. Luiz teve que fazer uma caminhada longa até onde desejava chegar. Caminhando, ele ficou admirado com aquele lugar, que a natureza era tão bonita. O ar tão puro, ver animais passando. Passarinhos cantavam nos galhos das árvores, o gado pastava pela vegetação, o vento batia no rosto. Caminhar por ali era quase uma diversão. Ao chegar no comércio, numa quitanda, Luiz pediu um maço de cigarro, uma garrafa de cerveja e ficou jogando sinuca com os homens que estavam naquele lugar. Havia um homem que ficava observando ele, enquanto Luiz jogava. As horas foram passando e Luiz nem percebeu. Assim, ele acabou se atrasando. Pagou a conta do que ele consumiu e foi embora. Luiz fez o mesmo caminho de volta. Agora, aquele lugar bonito, ensolarado e que os animais transitavam por aí, estava mais deserto ainda. Não se ouvia nem mesmo o barulho dos grilos que geralmente se é escutado durante a noite. Os animais noturnos não estavam por lá. Em um trajeto de 1 hora de caminhada, nada, absolutamente nada era possível ouvir. Nem o coachar de sapos, os movimentos dos animais dos sítios, os pássaros noturnos estavam escondidos. Luiz continuou a caminhar e quando estava quase chegando no sítio dos pais de Maria, de repente, ele ouviu passos dentro da mata. E então ele ficou alerta, pois o barulho era de algo grande se aproximando. Ele achou que podia ser um ladrão, e como ele estava no meio daquela estrada, ele tinha uma visão ampla do lugar, ainda mais que a lua cheia estava no alto do céu e iluminava tudo. Foi aí que ele olhou para o lado onde tinha o rio e não viu nada, mas quando olhou para o outro lado, ele avistou algo que já tinha visto em sua infância, um ser que parecia tão grande quanto um jumento novo, pois estava nas 4 patas. A pele era como a de um porco, a cabeça era de um cão grande com orelhas grandes e pontudas, os dentes eram grandes e afiados. Aquilo que ele viu era um lobisomem. Aquilo foi rastejando pela estrada bem devagar e tudo que meu tio fez foi ficar ali paralisado e rezando o Pai Nosso e pedindo para que não fosse visto. E foi realmente o que aconteceu. A criatura foi atravessando e não atacou meu tio. Uma coisa que meu tio sempre dizia era que este lobisomem, diferente do outro que viu com seu amigo Cícero na sua infância, era que ele estava sujo de sangue. Parecia que já tinha se alimentado de alguém, e aquilo foi atravessando na direção do rio. A criatura chegou do outro lado da estrada e adentrou na mata e seguiu na direção do rio, que era próximo dali. Meu tio saiu correndo, mesmo com a criatura já distante dele. Ele acabou caindo, mas se levantou e continuou correndo e chegou rápido no sítio dos pais de Maria. Todos olharam para ele assustado, pois ele estava muito assustado e suado de tanto correr. Lá, Maria ainda lhe deu uma bronca dizendo: "Você disse que não ia demorar." Eu já estava preocupada. "O que houve? Você está pálido." Rapidamente a mãe de Maria pegou uma jarra com água e um copo e ofereceu a Luiz. O mesmo foi bebendo água e contando tudo o que aconteceu. E falou da sua experiência na infância, em que ele e seu amigo Cícero viram um homem se transformar em lobisomem. Todos prestavam atenção em cada palavra que ele dizia quando contava a fantástica experiência em avistar aquela criatura a poucos metros de distância. E quando terminou de contar, um dos irmãos de Maria disse: "Ah, você viu o seu Benedito, o lobisomem daqui de Macaé." É isso aí, pessoal. Estas foram as 3 histórias de terror que meu tio Luiz sempre contava ao redor da fogueira quando eu era garoto. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Espero que você tenha gostado e até... Siga nossa página no Facebook. Compartilhe. E deixe o seu like. Envie o seu relato para o WhatsApp que está na tela. Peterson Coelho, edição, narração e texto. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.